conversa acabou por tomar um rumo muito mais interessante e uma das coisas que eu sinto é que eu tenho focado tanto em vocês, por causa da minha profissão, de tentar perceber como é que vocês estão, tentar-vos dar alguma dica e conselho, que se vocês pensarem acerca do assunto vão perceber que pouco ou nada sabem sobre mim. É verdade. E percebo que isso seja importante porque, em primeiro lugar, as escolhas profissionais que eu tomei no passado e atualmente devem-se exatamente à vida que eu tive. E, em segundo, acho que vocês também me conhecerem melhor conseguem compreender melhor determinadas atitudes minhas. Então, para começar, eu quero deixar bem claro que eu cresci numa boa casa, com uma boa capacidade financeira. Os meus pais são os melhores seres humanos que eu conheço à face da Terra. Eles trabalharam muito para nos conseguirem providenciar uma vida boa. A nível de educação, a nível de viagens, a nível de dinheiro, a nível de comida. Nascemos numa vivenda, 2 carros à porta. Portanto, comparado a muito aquilo que eu fui descobrir anos mais tarde na minha vida, eu estava bem. No entanto... Luxo. No entanto, as decisões que eu decidi tomar na minha vida e que muitas delas foram erradas e levaram-me a sítios que eu já vos vou mencionar quais foram por escolha própria, nunca por falta de educação ou maus exemplos em casa. Porque existem pessoas que viram rebeldes porque esse é o exemplo que têm em casa. Eu nunca foi o meu caso. Então, eu comecei a dar problemas quando tinha mais ou menos 10, 11 anos. A pessoa que vocês conhecem hoje em dia e o facto de eu me vestir como visto, ou sentir-me confiante comigo próprio, ou a minha autoestima, foram fatores que só começaram a aparecer, se calhar, por volta dos meus 23, 24 anos. Eu sempre fui muito patinho feio e isso, obviamente, sempre criou complicações na escola, andava sempre à porrada. Sempre tive cara de as pessoas virem numa confusão comigo ou virem-me assaltar. Sofri de bullying também durante o ciclo. Eu era sempre a pessoa que estava a tentar integrar-me no grupo e nunca conseguia, certo? Então, uma das formas que eu arranjei foi virar rebelde. Juntar-me a um gangue, certo? Que é parte da tatuagem que eu tenho aqui. Eu sabia. Eu disse isso. Fui trabalhar em restauração. Portanto, quando a Sónia estava a falar dos shoppings e da restauração, é muito ingrato. Eu trabalhava 14 a 15 horas por dia. Eu tinha que lavar com esfregona chão da calçada que nem sequer estava tipo junto, ou seja, chão solto. 2 semanas depois eu tinha bolhas nos pés, eu desmaiava no trabalho, eu tinha meia folga, que era em vez de entrar às 9 da manhã, entrava ao meio-dia. Nós almoçávamos todos os dias às 4 da tarde, mas foi das experiências mais enriquecedoras que eu tive. Isto levou-me, por exemplo, a morar num barracão com baratas. Todos os dias eu acordava com baratas no lavatório. Eu tinha baratas a morar por baixo da minha cama e a passar aos meus pés pela noite. Eu vivi em sítios em que nós tínhamos 10 beliches de um lado, 10 beliches do outro, com o pior cheiro que vocês pudessem imaginar à face da terra, com gajos ao vosso lado a masturbarem-se, uma coisa assim, com vocês lá e uma coisa horrenda. Eu dormi na rua, eu passei fome, eu contorci-me de dores muitas e muitas noites. Eu dei por mim a fazer simplesmente pão com farinha e água, porque era tudo isso que eu tinha, abdicando de toda a vida que eu tinha. Eu juntei-me a pessoas 1000 vezes mais pobres do que eu. Vou-te já dar a palavra. Juntei-me a pessoas 1000 vezes mais pobres do que eu. Conheci uma realidade completamente diferente e que eu estou muito grato por isso. Eu conheci pessoas que moravam no gueto, eu próprio estive nas barracas deles. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com histórias de vida incríveis e que tiveram a oportunidade de sair. Eu tive a oportunidade de viver no meio onde muita gente morreu por conflitos com a polícia, roubos, assaltos e tudo mais, alguma coisa, ou entre gangues, drogas. Eu tive imensos problemas com a lei. Isso tudo em Portugal? Tudo. Eu fiz 1001 coisas que eu, se dissesse aqui, quando saísse lá fora, então estariam à minha espera. Mas eu decidi começar por trabalhar em restauração e essa foi a minha vida durante 8 anos. Mas um grande acontecimento da minha vida foi que eu entrei em depressão quando tinha 16, 17 anos e só consegui sair de lá aos 21. E eu cheguei a um ponto máximo da depressão, ou seja, eu tinha ataques de pânico, eu tinha ataques de ansiedade, eu tinha ataques de choro, eu desmaiava, eu tinha alucinações super consciente. Eu recordo-me de um dia de estar deitado na minha cama, ouvir a subir lá fora, saber que era o meu vizinho, mas havia uma vozinha literalmente só dentro da minha cabeça que dizia que eu não podia mexer, porque se eu mexesse era o Godzilla e vinha-me comer a cabeça. Coisas assim desse género, e foi aos 21 anos quando eu decidi realmente me tratar e foi a partir daí que eu me comecei a curar. Então, 8 anos de restauração deram-me muita bagagem. Antes de terminar o meu curso de hipnose, eu ainda trabalhava em restauração
E eu decidi despedir-me porque eu só tinha momentos bons a divertir-me com os meus colegas, eu já não era feliz a servir à mesa. Eu fui empregado de mesa, fui chefe de mesa, fui gerente de bar, fui barman, trabalhei na cozinha, fiz quase todas as secções que existiam em restauração, mas eu não me sentia satisfeito. E não me sentia porque eu tomei a decisão de ir trabalhar aos 16 para a restauração, não porque era aquilo que eu queria, mas porque era a opção que estava disponível. Então eu nunca tinha tido tempo ou coragem de pensar o que é que eu quero realmente fazer. E como eu tinha passado um período complicado da minha vida a nível da depressão, uma das áreas que me começou a interessar ao início foi a linguagem corporal, começar a entender mais as pessoas porque eu era péssimo na comunicação. Depois comecei a estudar psicologia, tudo autodidaticamente. Quando comecei a estudar psicologia apareceu uma hipnose entre linhas e foi uma paixão que eu desenvolvi a partir daí. Então decidi formar-me em hipnoterapia. E 3 meses de acabar o meu curso, eu decidi despedir-me. Ora, quando eu decidi despedir-me, os meus pais, maravilhosos como são, eles decidiram apoiar-me. E o apoio deles foi: pela primeira vez na vida nós estamos a ver entusiasmado com uma coisa do início ao fim, porque eu sempre fui um miúdo muito instável e ainda bem, porque acho que isso me tornou mais flexível em diferentes contextos. Sei cantar, sei escrever, sei tocar piano, sei cozinhar, sei passar a roupa, exatamente por ser instável. Mas eles disseram: nós ajudamos. Mas a única ajuda que a gente dá é ajudamos-te a pagar a prestação do curso, só isso e nada mais. E os meus pais cumpriram essa promessa e eu agradeço-lhes imenso por causa disso, mas obviamente que isto aqui levou-me à penúria. Porque quando acabamos um curso de hipnoterapia como o meu, nós não temos uma carteira cheia de clientes. De repente nós não abrimos um consultório e está tudo ali à nossa mercê e nós fazemos 100, 200, 300 ou 400 euros por dia. É um processo que demora tempo. Então, 6 meses depois de eu ter terminado o curso, eu tinha muito poucas consultas e os meus pais começaram a chamar a atenção, e com razão, a dizer que eu tinha que arranjar outra coisa, que eu tinha que arranjar um part-time, que eu tinha que voltar para a restauração, porque a área que eu tinha escolhido não dava dinheiro. E aquilo que eles disseram é verdade. Se algum de vocês já passou fome, literalmente fome, vocês já passaram pela experiência de como é que o vosso cérebro começa a bombar, a arranjar soluções que vocês nunca pensaram ser possíveis. É o mesmo fenómeno que acontece com os toxicodependentes quando precisam de droga. Independentemente do estado em que eles possam se encontrar em um estado super negativo, eles conseguem arranjar soluções que muita gente no seu estado sóbrio ou confortável não consegue encontrar. Então, quando eu voltei a passar por este período de desconforto, eu comecei à procura de soluções. Então, eu dei a minha primeira formação, e a minha primeira formação foi de linguagem corporal, que foram 5 alunos, que me rendeu 650 euros para 3 meses. Dava 200 e poucos euros cada mês. E uma das imagens que eu mais tenho marcada é dos meus alunos convidaram-me para ir almoçar com eles durante a formação e eu dizia-lhes que não, porque tinha trabalho para fazer, e assim que eles saíam, eu sacava da minha lata de atum ou de salsichas, porque eu não tinha dinheiro para ir comer com eles. Eu cheguei a dar aulas para uma pessoa, que é uma coisa super constrangedora. O ano passado nós formámos cerca de 450 pessoas, e consegui encher uma sala com 80 pessoas. E foi um dos momentos mais gratos que eu tive na minha vida, porque acredito verdadeiramente que quando nós acreditamos numa coisa e temos paixão por aquilo que fazemos, demora o seu tempo, mas é super gratificante. Então, eu passei de trabalhar em restauração durante 8 anos da minha vida, onde eu adquiri muitas das competências que eu utilizo ainda hoje em dia no meu trabalho, para fazer hipnose e outras coisas que eu também faço para ajudar as pessoas a encaminhá-las na sua vida, a seguir os seus sonhos, porque eu já tive tão fundo, pessoal, que é um sítio horrível para se estar. E não é só horrível, é enganador, porque quem já esteve lá em baixo, eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram. Eu já tive. Chega a ser enganador ao ponto de nós começarmos a sentir prazer na nossa própria dor. É uma espécie de sobrevivência. E nós somos tão cegos, nós mexemos tão pouco, nós acreditamos em tão pouco. Todas as outras pessoas felizes parecem simplesmente que tiveram sorte, que nos metem raiva, que elas não entendem a nossa posição. Mas como eu tive a experiência própria de sair de um buraco para vir cá para cima, eu acredito verdadeiramente que cada pessoa tem o mesmo potencial e que é só uma questão de dar uso a esse potencial. Mas sofreste um problema de bullying. Sim. Achas que a tua revolta ao sair de casa é assim, deriva àquilo então que tu sofreste? Não nesse aspecto. A minha revolta começou antes, eu não tenho problemas nenhuns em partilhar isto aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu namorei uma rapariga espetacular. Okay? Era a primeira rapariga que eu tinha, não só que os meus pais gostavam, mas que tudo nela parecia fazer sentido. Uma miúda simplesmente espetacular, incrível, que tem aquela personalidade muito animada, muito empática, aquela rapariga que toda a gente gosta, que é muito querida, não é a coisa mais linda do mundo, mas encaixa simplesmente. Okay? Eu fui de férias para o Algarve e quando voltei ela estava a namorar com o meu melhor amigo. E eu descobri isto aqui ao abrir o MSN e ver uma fotografia deles dois no quadradinho em modo Titanic. Certo? Naquela altura... Mas calma, repara o que eu fiz. Aquilo que eu decidi fazer naquela altura foi, e se calhar é uma dica para todos vocês, naquela altura aquilo que eu decidi fazer foi aceitar. Ou seja, eu tolerei aquilo. O risco de tolerar situações como estas, aceitá-las como normais, é que nos tornem diferentes.
E quando nos torna indiferentes, tudo é tolerável e por isso aceitável. Então nós deixamos de ter a capacidade de distinguir o que é aceitável e o que não é. Nós simplesmente nos tornamos indiferentes relativamente à vida. Eu só percebi o impacto disso 8 anos depois. Ou seja, desde aí até eu... Então, desde aí até decidir tratar-me, eu tive uma quantidade de comportamentos, tive uma quantidade de situações negativas. O bullying foi só uma que apareceu também no meio desse percurso. Os teus pais perceberam-se que estavas a passar? Sim, os meus pais sempre tentaram me apoiar. Os meus pais são realmente seres humanos incríveis. Eu tenho zero de negativo para dizer acerca deles. Só que eu era aquela pessoa que não queria ser ajudada, até porque eu achava que não tinha verdadeiramente Tu um problema. contavas aos teus pais quando sofrias na escola? Sim, os meus pais souberam de tudo. Da parte do bullying não, até porque é assim, hoje em dia chamo bullying, mas na altura foi uma situação muito diferente, ou não era vista como é. Aliás, a pessoa, quem me fez isso, faz parte da família da minha cunhada e nós damos super bem. E, repara, deixou de acontecer porque houve um dia, por algum motivo, que eu fiquei com ele na rua e fui à casa dele e ele vivia numa barraca. E aí eu ganhei uma ligação diferente com ele comigo. Por favor, um dia vamos falar de bullying. Os meus pais tentaram dar apoio, tentaram dar explicações, tentaram apelar-me à razão. Eles fizeram todo o trabalho que um pai e uma mãe devem fazer. Esta consulta psicológica? Fui. Contra a tua vontade? O quê? Em contra da tua vontade? A primeira e a segunda vez... A primeira vez foi aos 10 anos e fui diagnosticado com hiperatividade. Curiosamente, a hiperatividade e o déficit de atenção só começaram a ser estudados em 2015, 2016, cientificamente, para comprovar se existem sequer. Isso é que é atenção e hiperatividade. Exato. Portanto, eu fui diagnosticado com uma coisa que não sabia se existiam. Aos 12, 13 anos foi exatamente por causa de ser super antissocial e assim fui também no psicólogo, portanto eu não abri a boca. Antissocial ou associal? Não, antissocial não no sentido de psicopata, sociopata. Antissocial de não comunicar com as pessoas. E depois foi quando decidi de livre vontade, aos 21, que fui a uma consulta de psicologia. Fiz o que senti que tinha que fazer, que era verbalizar tudo e mais alguma coisa. Ela terminou a consulta comigo dizendo que não era capaz de me ajudar e queria que eu fosse para a psiquiatria. Assim foi. Eu fui à psiquiatra na semana a seguir, no mesmo edifício. Ela fez exatamente a mesma coisa comigo, mas bufava enquanto eu falava com ela. Começava assim, a dizer que nada daquilo fazia sentido, e eu sei, é por isso que estou aqui. No final, ela deu-me exatamente a mesma resposta que foi: Daniel, eu não consigo resolver o seu problema, mas está aqui... Eu gostaria de recomendar a Xanax, mas só resolve o seu problema a curto prazo, mas está aqui o cartão de um colega meu em Lisboa para falar com ele. Eu não aceitei o cartão, não aceitei o Xanax, elas terapeuticamente não me fizeram absolutamente nada, mas eu nunca mais tive um problema. E não tive porque aquilo que eu acredito é que pela primeira vez em 5 anos eu disse a mim próprio que havia a possibilidade de mudança. E quando nós dizemos a nós próprios que existe uma possibilidade de mudança, começam-se a abrir outras portas. Tu começas a ver... Exatamente. E começas a ver coisas que sempre tiveram à tua volta, mas tu nunca prestaste atenção ou lhes deste o devido respeito. Então eu tirei do meu telemóvel tudo o que era... músicas de rap, porque eu ouvia muito Tupac, eu ouvia muito Eminem, era tudo fuck the police, fuck the system. Portanto, tirei tudo isso do meu MP3, comecei a ficar mais acordado de dia e menos à noite, deixei de me dar com determinadas pessoas, deixei de frequentar determinados sítios, trabalhei muito, o que me ocupava muito tempo, então também não me permitia fazer porcarias, então nunca mais tive absolutamente nada. Hoje em dia tenho uma forma muito simpática de lidar com o meu passado. Eu não acredito que são as nossas histórias que nos definem, mas o significado que nós lhes atribuímos. Tive um acidente de carro, acordei com um posto ao lado, eu tive 14 acidentes de moto num ano. Eu não quero entrar em muito pormenores, dei por mim num quarto trancado com 4 gajos e uma pitbull e tacos de beisebol pelas costas, queriam-me matar.